Hoje nós vamos estar a falar acerca de Jesus como o nosso pastor. Esta semana nós estivemos fora, estivemos em Porto Alegre e ao Palhão, perto de Porto Alegre, e na primeira noite eu tive que ir com uma das senhoras para o hospital porque houve uma situação desagradável que aconteceu, foi picado por um bichinho e teve que ir para o hospital à noite e foi tratado, graças a Deus que não houve nada de grave e foi tudo resolvido. Quando nós estávamos à espera, naquela sala de espera do hospital, lá para 1, 2 da manhã, estava ali uma senhora de uma certa idade, estava ali a falar connosco acerca da vida de campo no Alentejo, que é muito diferente da vida aqui da cidade de Lisboa, muito diferente. E a senhora já, talvez uns 70 ou 80 anos, estava a falar acerca do cultivo, das coisas, e ela estava a falar, eu tenho algumas ovelhas ali no meu quintal, no meu terreno, tenho ali algumas ovelhas. E diz, mas quantas ovelhas? Diz, eu tenho umas 300 ovelhas. Diz, uau! Isso é muito, 300 ovelhas é muito, uma senhora, sim, eu trato das ovelhas e eles estão ali e tal. E eu fiquei a pensar que muitas vezes nós dizemos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ao longo de todas as Escrituras nós vemos, desde a vida de Abel, que era um pastor de ovelhas, até longa toda a Bíblia, mesmo em Apocalipse fala acerca do Cordeiro de Deus, fala acerca de ovelhas, pastores, cordeiros, e fala acerca desta expressão, esta quase analogia, esta figura que explica Jesus na nossa vida. Mas muitas vezes isso é um bocado estranho para nós, especialmente pessoas da cidade. Como é que nós podemos entender o que é o Senhor como o nosso pastor? Nós não cruzamos com pastores de ovelhas com grande frequência. Nós não lidamos com essa realidade de um pastor, o que o pastor é, o que o pastor faz. Então, às vezes, é um bocado, se eu posso dizer, lírico, dizer, o Senhor é meu pastor, é quase uma música, mas não há uma realidade, não há uma identificação do que é isto na nossa vida. Então, ao longo destas últimas semanas, eu tenho estado a pensar acerca disso, do que o Senhor é como o meu pastor. Eu não sei se vocês já pensaram nisso com algum tempo, de pensar, nós dizemos, o Senhor é o meu pastor. Agora, o que isto é para mim, na minha vida? Senhor é o meu pastor, significa que eu não sou o pastor, significa que se o Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelha. Estamos a usar esta analogia de o Senhor é o meu pastor, significa que eu sou a ovelha do pastor. Agora, isto põe-nos numa certa posição, talvez de inferioridade, numa certa posição mais baixa do que o Senhor. Tantas vezes nesta cultura de independência, de autossuficiência, nós queremos ser suficientes para realizar todos os nossos desejos, tudo que nós precisamos. Nós queremos ser o máximo. Mas esta pequena frase, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, significa várias coisas. Significa que eu não sou o pastor, eu tenho um pastor sobre a minha vida, e significa também que sem esse pastor na minha vida, eu tenho falta. Talvez tu possa pensar, não falta nada, eu sou confortável. Mas sem Jesus como o nosso pastor, nós estamos sempre em falta. Nós estamos sempre em necessidade. Sem Jesus como sendo o nosso pastor, nós temos falta. Mas quando nós dizemos que o Senhor é o meu pastor, nesse reconhecimento de Deus sendo o nosso pastor, nós podemos estar nessa realidade de não estar em falta nenhuma. Quando nós pensamos o Senhor é o meu pastor, isso vai em confronto com as nossas filosofias hoje em dia de autossuficiência, independência. Eu mando no meu corpo, eu mando na minha mente, eu mando na minha casa, eu. Isso vai em confronto com isso. Mas quando nós vemos esse exemplo usado nas Escrituras, desde o início até o fim, nós podemos ver que também as Escrituras vão em confronto direto com as filosofias deste mundo. As Escrituras, o reino de Deus,
não é um reino democrático, é um reino teocrático. É uma teocracia, em que há um Deus que Ele é o rei, o senhor ou o pastor sobre todas as coisas, não somente as coisas, mas as pessoas. Ele é a autoridade soberana. Nós vimos na Bíblia, fala acerca de a família de Deus. Significa que nós somos filhos, mas nós não somos pai. Há um pai que é Deus. Há uma diferença. Muitas vezes nós somos ensinados que nós somos todos iguais. Por isso que nós temos que tolerar e aceitar todas as diferenças. Mas, sim, nós não somos iguais. Principalmente perante Deus, nós não somos iguais. Cada um é diferente. Mas Deus ama-nos individualmente. Nós somos também uma nação santa, uma família real, e nós temos um pastor sobre as nossas vidas. São áreas em que, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entramos no reino de Deus, nós entramos numa realidade diferente do que a realidade em que nós estamos hoje em dia. Jesus é o nosso pastor. O que é isso de Jesus é o nosso pastor? Significa que Jesus cuida das nossas vidas. Nós podemos tentar cuidar das nossas vidas, os nossos afazeres, as nossas famílias, os nossos filhos, mas Jesus é quem cuida das suas ovelhas. Isaías 40:11 diz que, como um pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Sendo Jesus o nosso pastor, Ele não somente cuida, mas também traz o alimento que nós precisamos. Traz o sustento que nós precisamos. Salmos 23, versículo 3, já foi lido hoje de manhã, diz que restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele guia-nos, Ele cuida de nós, Ele alimenta-nos e Ele também protege as nossas vidas. Então, se Jesus é o nosso pastor, significa que todos nós somos ovelhas. Agora, quando nós usamos essa analogia, significa que todo o mundo, todos os seres humanos são ovelhas, não é? Agora nós podemos pensar, eu não sou ovelha, eu sou... Todos nós, é uma analogia, é uma imagem que Deus usa nas suas escrituras acerca de como é que Ele cuida de nós. Ele sendo o pastor, e as ovelhas são todos os seres humanos à face da terra. Agora, há ovelhas que ainda não fazem parte do aprisco ou do rebanho de Deus. Nas Escrituras fala acerca disso, que há algumas ovelhas que fazem parte do rebanho e outras ovelhas que não fazem parte do rebanho. Então nós podemos ver que todos os seres humanos são naquela mesma classificação de ovelhas a precisar de um pastor. Todos nós. Sem o pastor na nossa vida, sem Jesus sendo o nosso pastor, qualquer ser humano vai andar desgarrado, vai andar perdido, vai andar a tentar buscar orientação, mas vai estar perdido. Em 1 de Pedro 2:25 diz assim, porque vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Antes de conhecer Cristo, nós éramos aquelas ovelhas nos montes. Aquela mesma senhora disse que, há uns tempos atrás, estes montes estavam cheios de... Não eram ovelhas, naquela altura eram cabras. Estavam cheios de cabras para este monte, que limpavam a mata, cuidavam dos montes. Agora já não há, agora há estes fogos, agora há isto e aquilo. Então, ela estava a trazer uma imagem para mim que é ok. Que há aquele sentido que há ovelhas, há cabras também, que andam assim à solta, mas depois há ovelhas que têm um pastor, que têm um rebanho e são cuidadas. Então, quando nós olhamos para os nossos amigos, ou os nossos colegas, ou pessoas que andam aí no mundo fora, nós podemos ver, ok, cada pessoa está a precisar de um pastor. Cada pessoa precisa de um pastor.
E até encontrar Jesus como o seu pastor, vai andar à busca, à procura de alguma coisa, de alguém que cuida, alguém que orienta, alguém que pastoreia a sua vida. Porque todos nós, antes de nos converter, nós éramos ovelhas desgarradas, à procura de um pastor. A ovelha precisa de um pastor. Mas porquê? Se consegue andar por aí, bem, porquê é que precisa de um pastor? Porque sem o pastor não há aquela proteção, não há aquele cuidado, não há aquele alimento necessário para a ovelha. Em Mateus 9:36 diz que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A multidão estava à volta de Jesus a receber orientação, receber as palavras de vida, receber o Evangelho, receber atos de cura sobre os seus corpos, libertação sobre as suas vidas. Mas Jesus olhava para elas e dizia: estas vidas são preciosas, mas são como ovelhas sem pastor. Ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas. Eles precisam de encontrar um pastor. As ovelhas sem pastor podem sofrer facilmente, podem morrer até facilmente. Há aquele exemplo que nós damos muito, é que quando há um rebanho até e que a ovelha afasta do rebanho, é mais fácil ser tragado por um lobo ou por um predador, porque está fora do rebanho. Agora imagina uma ovelha sem rebanho, desgarrado ali nos montes. Facilmente é tragado por um predador. Então nós podemos ver que nós precisamos do pastor da nossa vida para cuidar de nós. Nós precisamos de sermos pastoreados por Jesus. Em Mateus 26:31 diz que então Jesus lhes disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Sem o pastor, o rebanho não se agrega, é disperso. Por isso que é preciso ter um pastor para agregar as pessoas, para juntar as pessoas. Podemos pensar: porquê que eu junto numa congregação? Porquê que eu vou ao domingo para a igreja? Porquê que não vou à praia? Porquê que não faço a minha coisa e depois eu vejo a transmissão online? Porque nós precisamos estar juntos, congregados, num rebanho, como ovelhas num rebanho, em que onde Deus vai transmitir a sua palavra, Deus vai transmitir a sua proteção, a sua graça, o poder do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, e naquela união do rebanho, Deus traz a vida. Nós podemos ver que as ovelhas que estão dentro do aprisco, dentro do rebanho, têm um pastor. As ovelhas que andam por aí não têm um pastor. Está ali à solta. João 10:14 diz que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nós podemos ver que, então, quando nós estamos no rebanho, quando nós temos Jesus como nosso pastor, Ele conhece-nos. E Ele protege-nos, Ele cuida de nós. O aprisco é onde as ovelhas conhecem o pastor e estão em conjunto com outras ovelhas. Então, o aprisco é uma palavra que nós não usamos muito hoje em dia, é outra palavra para rebanho. É onde há uma comunicação com o pastor, um cuidado, mas também há um companheirismo entre as outras ovelhas. Por isso que é necessário nós estamos em congregação, porque nós somos aquele aprisco, aquele rebanho das ovelhas que tem um pastor que é Jesus. Salmos 79:13 diz que então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. E João 10:16 diz que eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu conduza também. Eles ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Este versículo às vezes me mete um pouco de confusão. Como é que há dois rebanhos? Porque antigamente o povo de Israel pensava que eles eram um povo escolhido, separado, único povo à face da terra que poderia ser dirigido por Deus. Podia ter o Deus único,
o Jeová, o Yahweh, era o único povo à face da terra. Mas quando Jesus veio e disse, não, há outras pessoas, além de vocês, judeus, há outras pessoas, há outros povos, que eu quero juntar todos estes povos debaixo de um só pastoreio, para ser somente um rebanho. Então, isso foi algo que entrou em confronto com a ideologia daquele tempo em que pensaram, ok, nós somos o povo especial e aquelas outras pessoas são o povo que nunca vão encontrar salvação. Então, vamos deixá-los para trás, para o lado. E nós podemos talvez pensar que eu sou alguém especial, eu tenho uma crença, uma fé, eu vou para uma igreja boa, então eu sou uma pessoa especial, mas aquelas outras pessoas que são muito diferentes de mim, eles não têm possibilidade de salvação porque estão muito perdidos, estão muito fora da minha realidade. Mas talvez nós podemos agarrar neste versículo de Jesus e dizer, ok, uau, se Jesus estava a falar com os judeus que havia outras ovelhas em outra aprisco, em outro rebanho, mas que eu vou juntar todos no mesmo rebanho, talvez também é uma lição para nós, sendo as ovelhas do pastor, a dizer que talvez há pessoas que Jesus quer juntar no seu rebanho que são pessoas diferentes de nós. Pessoas que talvez nós não achamos que sejam dignas de estar no mesmo rebanho. Mas Jesus vai juntar e o seu desejo é que todos sejam salvos. Agora, nós podemos pensar, porque muitas vezes nesta sociedade nós pensamos que, ok, nós somos todos iguais. E que, como nós somos todos iguais, nós recebemos de todos, e hoje de manhã eu estava a falar com a Sílvia, estava a dizer, amor, como é que nós podemos explicar de uma forma talvez mais moderna esta expressão de pastor? Porque nós não temos essa realidade na nossa vida de alguém que cuida de nós como um pastor cuida de umas ovelhas, que protege as ovelhas. Não há essa realidade na nossa vida da cidade. Então nós temos a falar e será que podemos usar a expressão de influenciador? Isso? Não, nós não podemos usar influenciador. Influenciador reduz muito quem Jesus é. Influenciador, nós podemos ser influenciados por N pessoas. Nós podemos ser influenciados por um montão de pessoas em que nós podemos receber influência daqui, não. Um pastor, há só um pastor. Então, influenciador não é algo bem adequado. Diz, ok, será que guia? Diz, não, também guia não é bem, porque guia é alguém que aponta a direção, que mostra, mas talvez não traz aquele cuidado, aquela proteção, aquele alimento, e que nós podemos talvez ter mais do que um guia, mais do que uma pessoa a orientar a nossa vida. Como é que nós podemos traduzir isso? E realmente não há nenhuma tradução, não há nenhuma imagem mais clara de que a relação entre um pastor e as suas ovelhas, para explicar quem Jesus é nas nossas vidas. Nós podemos pensar, Jesus é o nosso melhor amigo. Sim, mas nós podemos ter muitos amigos. Hoje em dia, nós podemos ter muitos amigos. Nós podemos ter muitas pessoas que seguem a nossa vida, muitas pessoas que nós relacionamos. Então, amigo também não é o termo que seja mais adequado para explicar quem Jesus é na nossa vida. Um pastor é um termo que coloca Jesus no devido lugar na nossa vida, porque mostra que há uma diferença grande entre a nossa vida sendo ovelhas e a sua vida sendo o pastor. O pastor dá a sua vida para as ovelhas. Em João 10:11 diz que Jesus está a falar para os seus discípulos, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida para as ovelhas. A ovelha, em contrário, não dá a sua vida para o pastor. Dá o seu tempo para consumir, para comer o mais possível e para ser mais saudável possível, mas não preocupa até muito com a sua saúde, porque quer somente desfrutar daquele momento. O pastor protege o rebanho, mas a ovelha só quer o seu próprio prazer, o seu próprio conforto. O pastor guia as ovelhas para o caminho certo, mas as ovelhas, ou a ovelha, só vai onde
quer ir. E às vezes a frustração de um pastor é que há ovelhas que são muito distraídas. Há aquela música que nós cantamos, que Jesus deixa os 99 ovelhas, vai atrás de uma ovelha. Porquê? Porque houve uma ovelha que distraiu-se. Foi pelo penhasco abaixo e foi para um sítio fora do rebanho. Então Jesus deixou as outras ovelhas bem guardadas para depois ir e trazer uma ovelha para a volta do rebanho outra vez. A ovelha tem essa tendência de se distrair com os prazeres, com as coisas que vê à sua volta, e muitas vezes é tragado por dificuldades, por predadores, por situações. Então, nós podemos ver que o pastor sabe guiar no caminho certo a ovelha, e a ovelha tem que confiar no guiar do pastor. Se nós somos essas ovelhas, nós temos que ter essa consciência que muitas vezes nós somos pessoas distraídas. Muitas vezes nós somos pessoas que não sabemos bem cuidar de nós mesmos. Nós temos que confiar no bom pastor. Nós temos que confiar que esse bom pastor vai até dar a sua própria vida, já deu a sua vida na cruz e vai ao nosso encontro dia após dia para trazer-nos de volta. Ele sacrifica-se para nós, Ele cuida de nós, Ele protege-nos, Ele preserva a nossa vida, Ele guia-nos para o caminho onde nós devemos ir. Se nós temos dúvidas no caminho que nós devemos seguir, lê este versículo novamente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me a águas tranquilas. Ele faz-me guiar, Ele vai para aqueles caminhos suaves. Ele sabe o melhor para nós. Algo que às vezes põe um pouco conflito na minha mente, quando eu penso em Jesus como meu pastor, em que chegou ao momento em que Ele estava a dar esta analogia de eu sou o bom pastor. Foi nas últimas pregações antes da sua morte. Depois de Ele morrer, Ele ressuscitou. Numa das últimas conversas com os discípulos, Ele junta com um de discípulos, Ele junta com Pedro, que tinha há uns dias atrás traído o seu mestre. E Ele junta com ele, e em João 21:15, fala acerca dessa conversa que Jesus está a falar com Pedro. E diz assim que depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Espera aí, ele estava aqui antes de sua morte falar de uma forma genérica que todos nós somos ovelhas. Ele depois chega, depois da sua ressurreição, antes da sua ascensão, ao seguidor que tinha traído, e ele chama para o lugar próximo dele como um cooperador do pastor. É dizer, ok, cuida destas ovelhas. Em outras palavras, ele está a chamar Pedro de um pastor também. Então isto faz um certo conflito cá dentro, é que Jesus diz que nós somos todos ovelhas, nós somos todos ovelhas neste rebanho, mas chega um momento em que Ele deseja que nós cooperamos com Ele a pastorear as ovelhas também. Mesmo cada um de nós, eu vejo que Deus quer que nós pastoreamos outras pessoas, cuidamos de outras pessoas. Muitas vezes nós pensamos, somente há um pastor na igreja que cuida de todos. Ok, há realmente dentro de uma organização, de uma igreja, há um pastor. Neste caso, sou eu sou o pastor aqui desta igreja, mas eu acredito que Deus quer que cada um de nós agarramos em algumas pessoas à nossa volta e temos o mesmo coração que o pastor dos pastores tem, que é Jesus, pastoreando as pessoas à nossa volta. Há um amigo que a Selma tem, o Selma António tem, que é um conhecido meu, eu não chamo amigo porque não há essa afinidade, mas é um amigo que
Ele tem uma família de 5 pessoas, Jonatas, 5 crianças abaixo dos 7 anos, 5 crianças abaixo dos 7 anos. E ele agarrou neste conceito de pastoreio e ele foi impactado com isto. Ele mudou de casa para a zona de Intendente. Vocês conhecem essa zona aqui em Lisboa, é uma zona bastante particular. Tem necessidades muito particulares. Ele foi lá, comprou uma casa, um apartamento lá, e ele diz, ok, eu quero pastorear este prédio inteiro. Eu vou pastorear este prédio inteiro. Eu vou cuidar, vou dar a minha vida, a minha família vai ser deslocada para este bairro, para este prédio que nós não conhecemos ninguém aqui neste prédio, mas nós sentimos comissionados pelo pastor dos pastores para cuidar deste prédio. Eles começaram a fazer tempos em que partilharam momentos de refeição em conjunto, começaram a orar pelos vizinhos, começaram a bater à porta, a convidar, olha, vem cá, vamos partir pão à volta da mesa, vamos falar acerca da vida, vamos conhecer uns aos outros. Neste momento, todo o prédio já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e todo o prédio se reúne, congrega com eles na igreja. Eles criaram uma igreja, um pequeno rebanho, dentro do grande rebanho que Jesus pastoreia, e eles estão a cuidar destas vidas preciosas. O que é que eles vão fazer a seguir? Eles agora estão a pensar, olha, vamos lá alargar um pouco este leque à nossa volta. Já estamos a ver Jesus a cuidar deste prédio inteiro. Agora vamos pensar no prédio ao lado. Vamos começar a convidar vizinhos, outros amigos para dentro. E para mim isto é algo que desafia-me, mas também encoraja-me muito, porque é isto mesmo que Jesus viu naquele amigo Pedro, Simão Pedro, que traiu, mas mesmo assim diz, não, cuida das minhas ovelhas. Muitas vezes nós dizemos, ok, eu sou o ovelha no aprisco, no rebanho de Jesus, Ele é o meu pastor, tão bom e tal. Mas eu acredito que quando nós estamos nesse momento de encontro com Jesus, algo transforma em nós, em que há quase uma transferência do mesmo amor que Ele tem para as pessoas, nós começamos a ter. E o nosso coração de somente receber sendo ovelhas, nós começamos a ter um coração do pastor. Começamos a pensar não somente nas nossas necessidades, nos nossos problemas, nos nossos afazeres, nas distrações da nossa alma, o que é que nós queremos fazer, mas nós começamos a dizer, há qualquer coisa cá dentro que move-me para convidar o meu vizinho cá para dentro e falar com ele e ministrar o amor que Jesus deu à minha vida, ministrar o amor a essa pessoa, e começamos a ter o nosso coração transformado para ser um coração de pastor. A ovelha se torna um pastor. É algo incrível. Jesus convida cada um de nós para sermos cooperadores ao pastorear o rebanho mundial que Ele tem. Ele quer agregar todas as ovelhas que estão neste mundo. Não estou a falar das ovelhas naturais, estou a falar de pessoas lindas, maravilhosas. Ele quer congregar todos no seu rebanho, para que cada pessoa encontre Jesus como seu pastor. Em 1 Pedro 5, 2 a 4, diz que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Ele está aqui a falar acerca de a igreja. Pastoreia o rebanho de Deus que está ao teu cuidado. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Muitas vezes nesta passagem tem o título de orientações para pastor, e nós descartamos isso e dizemos, não, isto é a descrição das tarefas de um pastor.
dentro de um conceito da igreja. Mas e se nós mudamos este conceito para, tal como Pedro foi transformado de uma ovelha para um pastor, será que Jesus também quer que tu sejas um pastor de pessoas que Ele confiou para o teu cuidado? Há pessoas que tu conheces que eu não conheço. Há pessoas no teu círculo de influência que eu nunca vou influenciar. Há pessoas que tu cruzas no teu dia a dia que eu nunca vou cruzar. E essas são as pessoas que Deus te confiou para cuidares. Não com... O que esta escritura está a dizer aqui? Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, para serem bem vistos, para ganhar qualquer coisa, mas por um desejo de servir. Isso é o que Deus deseja para a tua vida. Nós pensamos, o que Deus quer da minha vida? Qual é que é o meu propósito de vida? Seres um pastor para o rebanho que está à tua volta, conduzindo-os para o supremo pastor, que é Jesus. O que é que eu devo fazer na minha vida? Como é que eu devo passar o meu tempo? Cuida das pessoas que estão à tua volta. Mas eu não conheço. Começa a conhecer. Eu não sei o nome. Começa a saber o nome. Eu não sei o contacto. Começa a receber o contacto dessas pessoas. Começa a orar para essas pessoas. E isso vai começar a transformar, não somente a tua vida, mas vais começar a ver essas vidas, que são ovelhas que não conhecem o pastor. Eles vão começar a conhecer o bom pastor, tal como tu conheces o bom pastor. Tantas vezes nós ficamos tão cheios deste conhecimento de Jesus é o meu pastor. Uau, assim, tão seguro, tão assim, fofinho, uau, tão bom. Mas Deus não deseja que nós sejamos naquele somente conforto de sermos cuidados. Ele deseja que nós também cuidemos das pessoas à nossa volta. Amém? Jesus confia nos seus pastores. Confia em nós, sendo os seus pastores, sendo cooperadores nesta missão de cuidar de vidas, de cuidar das pessoas à nossa volta, cuidar de quem está próximo. Nesta altura em que muitas empresas, muitos de vocês estão de férias, começam a pensar nas pessoas que vocês sabem que vão cruzar em setembro ou final de agosto, quando voltam a trabalhar. São pessoas que não conhecem o pastor, mas que Deus quer que eles também se juntem neste rebanho, neste aprisco, conhecendo o bom pastor. E Ele vai usar a tua vida para isso. Então começa a orar para essas pessoas. Começa a dizer, Deus, eu oro para esta pessoa que eu vou cruzar, que está na minha ilha, na secretária. Deus, eu quero que cada momento que eu vou estar com essa pessoa, que seja um momento em que o teu amor é transmitido, em que eu posso trair essa pessoa ao teu pastoreio da sua vida. Amém? Todos precisam de um pastor. O maior engano é que quando nós pensamos que não precisam de Deus. As pessoas não precisam de um pastor. Mas todos nós precisamos do bom pastor. Todos nós precisamos de dizer esse verso com uma convicção interna, inabalável, dizer que o Senhor é o meu pastor. Eu não sei como é que tu estás hoje, como é que está a tua vida com Deus hoje. Não sei se é uma vida em que Deus é longe e tu estás somente assim seguir a tua vida e dizer eu sou cristão, mas Deus está lá. Eu sou autossuficiente. Hoje o meu desafio é que Jesus seja o teu pastor. Que nada vai faltar à tua vida nesse pastoreio. Reconhece que precisas de Jesus como o teu pastor na tua vida, que segues o seu guiar, segues a sua voz, segues a sua orientação. Segues também a vez em que ele diz, não, tu tens que mudar isto na tua vida. Segues essa orientação na tua vida para seres cuidado por esse pastor. Ou talvez tu estás neste momento em que tens tido esta vida com Deus, tens sido pastoreado por Ele,
mas ainda não assumiste este lugar de dizer, ok, Deus, eu quero ser um cooperador contigo, eu quero cooperar com a tua missão de pastorear as pessoas à minha volta. Deus, tira-me da zona do conforto, tira-me desta vida de somente uma ovelha a consumir e ajuda-me a amar, ajuda-me a cuidar das pessoas à minha volta. Talvez há estas duas vertentes, talvez estás ali no meio, mas hoje eu quero só desafiar-te a tomar um passo na direção de Deus. Dizer, Deus, eu quero não somente reconhecer-te como meu pastor, mas eu quero também cooperar contigo a pastorear as pessoas à minha volta. Amém?